Paz de Jesus para vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando uma série de mensagens e estudos bíblicos baseados na chamada teologia da missão integral ou história da missão integral. Eu estarei repartindo com vocês aqui em alguns minutos que tipo de parceria ou que tipo de situação envolve a Igreja Batista e a missão integral. Que tipo de ligação existe entre as duas? O que eu vou usar para isso? Para isso aí eu vou usar mais diretamente a minha experiência. Por que a minha experiência? Porque eu cresci no ambiente eclesiológico batista. Cresci numa igreja batista, com os ensinamentos, as doutrinas e todos os costumes de uma igreja batista. Desde então, nunca frequentei outra denominação. Fui apenas de uma igreja batista chamada histórica, da Convenção Batista Brasileira, para mais tarde ingressar na Igreja Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês essa relação, se é que existe alguma espécie de relação entre a Igreja Batista e a chamada teologia da missão integral ou simplesmente missão integral. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, eu vou colocar para vocês sobre a teologia da missão integral e falar para vocês que a missão sempre foi realizada. A missão sempre foi feita. O que é isso? A Igreja Batista, ela sempre foi uma igreja ativa, uma igreja engajada, uma igreja envolvida. Então, o que estranha para nós? O que estranha para nós é a busca por terminologias e expressões estranhas aos nossos costumes. Que costume? Costume batista. Então, o que eu percebo na introdução da chamada missão integral ou da teologia da missão integral na concepção da Igreja Batista, ocorreu muito mais por uma questão de modismo, de busca de crescimento fácil, crescimento numérico, do que propriamente dito por uma doutrina ou por uma questão ideológica. Agora é lógico, isso é lógico, toda questão que acompanha a missão integral, ela tem ideologia. Você pode até a princípio não concordar comigo, você pode até a princípio achar que por eu ter uma veia um pouco conservadora ou mais uma tendência conservadora, então eu não enxergo bem a questão da missão integral. Você pode entender tudo isso, mas uma realidade é modismo, e dentro desse modismo, sempre a ideologia ela encontra um espaço. Então, o primeiro ponto, estou falando aqui de história de vida. São 60 anos de vida, todos eles vividos dentro de uma igreja batista, seja ela de linha chamada tradicional histórica, seja ela de linha renovada, chamada carismática. Tá ok? Então, o que eu percebo na questão da missão integral? O que eu percebo é o perigo da ideologia que está por detrás da missão integral. Outros virão aprofundando, com outros tópicos, aprofundando um pouco mais isso que eu estou aqui apenas abrindo. A minha ideia aqui é trazer um pouco a relação, o relacionamento entre Igreja Batista e missão integral. Se você me perguntasse, a grosso modo, o que existia disso nos tempos dos idos lá, dos anos 70, dentro da Igreja Batista, eu ia dizer categoricamente para você, nada. Não existia nada de missão integral. Tanto é que a missão integral, ela é também
pós anos 60, tá? Então vamos traçar essa linha. A Igreja Batista sempre foi uma igreja engajada, uma igreja ativa. Vamos lá para o próximo slide. A TMI, como é conhecida, Teologia da Missão Integral, não é bem compreendida pelas igrejas. Que sentido eu falo isso? Eu falo no sentido de entender exatamente qual é a mensagem que é entregada no bojo da chamada Teologia da Missão Integral. Primeiro que não existe teologia de missão integral. Existe teologia de Antigo Testamento, teologia de Novo Testamento. Pode até existir uma teologia sistemática. Você pode até encontrar uma teologia na escatologia, em alguns outros estudos, mas não existe uma teologia de missão integral. A missão integral, se nós pudéssemos reduzir a grosso modo, seria a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é uma missão integral. É uma mensagem que alcança homem, qualquer sociedade, qualquer raça, qualquer cor de pele. Ela é uma missão integral. É uma missão que procura alcançar o homem na sua cura espiritual, na sua cura emocional, na sua cura física e na sua provisão necessária para uma condição social digna. Então isso é uma missão integral. Não necessariamente tendo uma definição, não necessariamente tendo que se desenvolver uma teologia em cima disso. Por isso que quando se aplica o termo teologia, existe sim uma ideologia em cima desses homens chamados pais da missão integral. Qualquer um deles que você for estudar a vida, você vai perceber que existe uma inclinação marxista, ainda que seja suave, que existe uma inclinação socialista, ainda que podem dizer que não, mas existe sim. Então, muitas igrejas, muitos pastores que são favoráveis à chamada missão integral, até enchem a boca, né, para falar, não, a nossa igreja pratica a TMI, não, a nossa igreja pratica a AMI, nós estamos engajados com a AMI, com a missão integral. Essas igrejas e esses pastores, às vezes, não sabem exatamente o que está por detrás da teologia da missão integral. Nunca estudaram, nunca foram a fundo. Então, acham o quê? Que fazer o bem ao próximo, ou seja, coloquei aí, né? Dar esmolas, fazer assistência social e por aí adiante, eles acham que isso é missão integral. Você está assistindo o homem, você está assistindo o ser humano, você está assistindo o teu semelhante. Isso não é missão integral, isso é evangelho, é a aplicação do evangelho. É o evangelho integral, o evangelho que o Cristo entregou, que o Cristo apresentou, que o Cristo pregou. Então não tem necessidade de pegar uma terminologia, missão integral, teologia da missão integral, para aplicar essas coisas. Então isso nada mais é do que um modismo. Só que por detrás desse modismo existe um perigo iminente, que é o perigo do socialismo, do marxismo e do próprio comunismo estarem chegando sorrateiramente no âmbito da igreja. Tá? Alguns acham que isso é uma teoria da conspiração. Isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma constatação. Qualquer pessoa em sã consciência e sem qualquer tipo de inclinação que se dispuser a estudar, vai perceber isso que eu estou aplicando aqui. Mas eu vou voltar para o meu tema. Alguns desconhecem essa nova ligação dos batistas com grupos socialistas de fachada cristã. Eu não quero entrar aqui em muitas brigas, mas alguns grupos chamados evangélicos que nós temos nos dias de hoje são totalmente, tá? Registre isso que eu estou falando, totalmente de inclinação socialista. Então defendem causas naturalistas, defendem causas de gênero, defendem causas de igualdade e defendem causas das minorias sociais. Isso é inclinação socialista, isso é inclinação comunista, isso é ideologia. A igreja que pratica a missão na íntegra da parte de Cristo, do Evangelho, vai procurar abordar e
abrigar o homem em todas as suas necessidades, sem ter que isso denominar que é uma missão integral, que é uma teologia de missão integral. E a Igreja Batista, desde que eu me conheço por gente, como eu falei, cresci numa igreja batista, sempre foi uma igreja engajada. Eu acredito que com o passar do tempo, perdeu muito terreno, isso sem dúvida. Mas era uma igreja, ou foi uma igreja, ou é uma igreja, que sempre procurou ter abrigos para os idosos, sempre procurou ter lar. Eu mesmo, quando criança, visitava constantemente com o pessoal da igreja o lar batista de meninos e o lar batista de meninas. Era uma visita constante. Muitas igrejas faziam essa visita. Ou seja, praticamente a cada semana, tinha uma igreja fazendo uma visita para o lar batista de meninos, para o lar batista de meninas. Então, o que a gente fazia? Levava uma guloseima, alguma coisa gostosa. Eu levei muitos presentes, muitos brinquedos meus, e minha mãe ensinava assim, ó, pega o que você tem de melhor. Pega o que você tem de melhor e leva. Não leva sobra, carrinho faltando rodinha, ou no caso da menina, a boneca faltando um braço, faltando um pedaço do cabelo. Não, sempre a gente levava o melhor. Eu lembro que uma das visitas, eu era um garotão, a mulher, me esqueci o nome dela agora, a mulher que tomava conta lá do Lar Batista, ela falou, olha, os presentes que você trouxe, nós vamos deixar aqui para as crianças brincarem aos domingos, porque são os melhores brinquedos que nós temos aqui. Então eu fiquei satisfeito, né? Porque os brinquedinhos foram selecionados para serem usados assim numa ocasião muito bacana pelos meninos lá que estavam internados no Lar Batista. Visitei abrigos para idosos, eu lembro que em Santos tinha um abrigo, não sei o que existe mais isso hoje em dia. Mas eu estou dizendo, sempre foi uma igreja preocupada. Nós tínhamos um ministério que chamava-se DAS, Departamento da Assistência Social. O que se preocupava? Em abastecer aquele irmão que estava com a sua despensa vazia, em abastecer uma pessoa na igreja que estivesse atravessando uma necessidade, uma dificuldade, uma pessoa desempregada que estivesse precisando que uma conta de energia elétrica, uma conta de abastecimento de água ou um gás, um botijão de gás pudesse ser adquirido. Então era uma provisão que era feita através do Departamento de Assistência Social. Isso é missão da igreja. Isso é um complemento do Evangelho. O Evangelho que prega a salvação, que prega a libertação, que prega uma nova vida em Cristo e que procura abastecer a pessoa nas suas necessidades, sem que para isso seja necessário uma denominação, um nome, né? Eu sei que o nome impõe, o nome é imponente, o nome às vezes é bonito, mas a Igreja Batista, ela nunca teve nos seus costumes isso. Então isso vem de alguns anos para cá, e por trás, o que nos preocupa? Uma carga enorme de ideologia. Tá ok? Vamos ver para mais um slide. A Igreja Batista jamais se uniu a essas ideologias. Então o que eu aprendi na Igreja Batista desde criança? Que ela é isenta de Estado. Ela não quer participação do Estado. Então ela tem essa isenção. Eu sei que hoje a política mudou muito, né? Quando eu cresci na Igreja Batista no Cambuci, no bairro do Cambuci, políticos visitavam a igreja em épocas de eleições. Eu lembro bem de Gioia Júnior e de Fausto Rocha Júnior, que foram candidatos, na época acho que a deputado, alguma coisa assim, e foram visitar a igreja. Então o pastor do púlpito falava, olha, hoje nós temos aqui nos visitando fulano de tal, olha, hoje nós temos aqui visitando o irmão tal. Nunca eu ouvi um pastor da Convenção Batista Brasileira chamar um candidato ao púlpito, ao palco da igreja, para explanar alguma coisa. Nunca vi isso. Em todos os anos que eu frequentei a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Já na Convenção Batista Nacional, eu vi um engajamento maior na área política. Então, vários pastores chamavam candidatos, oravam por candidatos, o que eu não vejo nada de errado, né? Desde que sejam candidatos coniventes com o nosso modo de pensar. Eu não vou chamar um candidato que é pró-aborto e todas as agendas de esquerda, grava bem o que estou falando aí,
todas as agendas de esquerda, as políticas de esquerda, têm sim um braço apoiando essas coisas, que são contrárias à Escritura Sagrada. Apoiam ideologia de gênero, tá? Apoiam aborto, apoiam outras coisas que nós temos as nossas posições bíblicas. Então, quando é um candidato que tem um pensamento conservador, nós chamamos sim e oramos. Por que não? Tem alguns pastores que falam, não, a gente tem que chamar os candidatos de esquerda também. Deus me livre. Como é que eu posso apoiar alguém que vai contrário às Escrituras Sagradas, aquilo que eu prego e aquilo que eu ensino dentro da igreja? Então, a Igreja Batista, ela jamais foi envolvida com isso. A Convenção Batista Nacional, eu vejo um engajamento maior. Não sei como está a Convenção Batista Brasileira. Faz muitos anos que eu me desliguei da Convenção Batista Brasileira. Mas enquanto, até a minha adolescência, eu nunca vi acontecer isso. Nunca houve necessidade de pedir ajuda ao governo, nunca houve necessidade. A igreja, ela se unia nas campanhas, ia atrás das coisas, das doações, para ajudar e beneficiar os menos favorecidos dentro da igreja. Outra coisa, eu nunca vi na Igreja Batista discriminação de pessoas. Tenho visto nos dias de hoje. Tenho visto. Sei que, se você pegar o histórico da Igreja Batista nos Estados Unidos da América, foi sim uma igreja que discriminava. Tinha igreja de branco, tinha igreja de preto. Tinha igreja que preto não entrava, tinha igreja que branco não entrava. Então, foi sim, muitos eram envolvidos com uma organização chamada Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, que era uma ferrenha oposição aos grupos negros que existiam nos Estados Unidos. Então, quando você pega os componentes dessa organização criminosa, você encontra batista, presbiteriano, menonita, congregacional. Né? Não sei onde eles foram buscar que você pode discriminar a pessoa por causa da cor da pele dela. E para Deus todo mundo é igual. O ser humano, a alma, a essência, o espírito é igual. Então, desde que eu me conheço por gente, que eu faço parte dessa igreja histórica, ela está sempre ativa na obra social. Sempre foi. Sempre envolvida. Né? Como eu falei, talvez de alguns anos para cá, com tantas novidades que surgiram, ela tenha ficado para trás em algumas questões sociais. Isso realmente eu reconheço que houve uma falha da Igreja Batista. Então, quando chega uma terminologia nova, diferente, e muitas pessoas envolvidas com a ideologia dentro das igrejas nos dias de hoje, a igreja abraça. O pastor, sem saber o que é, abraça. Olha, pastor, nós vamos fazer o bem, nós vamos cuidar da natureza, nós vamos fazer isso. Não estou dizendo que isso é errado. Isso é bom, não é? Mas isso não pode ser ideologia. E eu nunca vi essa ideologia dentro da Igreja Batista. Evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Não é a missão de Cristo isso, gente? Isso é a missão do Cristo. Foi o que o Cristo veio pregar. O Cristo estava lá com o leproso, o Cristo estava na casa do rico, estava na casa do pobre, tinha lá as famílias que ele tinha mais proximidade, queria comer um pedaço de pão, ter uma água para lavar os seus pés, um cantinho para dormir um pouco. O Cristo era um homem comum. O Cristo era um homem comum, envolvido com as questões comuns do povo. Via o pobre ser afligido, via lá o governo muitas vezes roubar, saquear, cobrar impostos a mais. Sim, mas nunca ele pendeu para um grupo A ou grupo B. Ele sempre pregou o Evangelho. E o Evangelho alcança o homem e o Evangelho muda e transforma o homem. No próximo slide, eu venho só reforçar algumas coisas que eu falei. Então, anteriormente, não existia teologia da missão integral. Nunca ouvi esse termo. Tenho ouvido e visto de um tempo para cá. Se existir teologia, ela é anátema. Ela não é reconhecida. Tal qual teologia de prosperidade. A gente fala, não, eu prego a teologia da prosperidade. Isso não existe. Não existe isso biblicamente. Nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo. Não existe teologia da cura. Não, fulano lá, Deus levantou ele para curar, a teologia da cura. Essas coisas não existem. São ideias, terminologias, expressões única e exclusivamente humanas, né?
que buscam então fazer uma espécie de propaganda dentro da igreja. Eu acredito que os termos se confundem e trazem confusão à mente das pessoas em geral, principalmente os leigos dentro das igrejas e pastores que não se aprofundam, não estudam a questão. Eu fiz um podcast aí com o pessoal, com jovens aí, e eu até comentei sobre a questão da maldição hereditária. Eu era novo no ministério e embarquei nessa. Fiz curso e tudo mais. Só que você lê, você começa a estudar a Bíblia. E você começa a perceber que há controvérsia em aquilo que a Bíblia prega e o que prega a maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. Então, aí eu procurei pastores, procurei homens que tinham mais sabedoria, mais conhecimento, mais experiência do que eu. Pastor Ernesto Nini, Dr. Paulo de Souza Oliveira, para citar dois apenas, que falaram, não, isso não existe biblicamente. Então me deram uma orientação, mas eu caí na real por mim mesmo, da mesma forma com a missão integral. Quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, falei, o que será que é isso? E aí você vai buscar Pacto de Lausanne, não sei o que mais, Teologia da Libertação, livros que eu tinha de Teologia da Libertação, eu falava, são coisas muito parecidas. Então, isso nunca existiu dentro da Igreja Batista. É mais um modismo que chegou aí, confunde, é bonito você falar, não, minha igreja é engajada na TMI, não, a minha igreja aplica a MI. É bonito falar isso, mas isso não existe, né? Você precisa saber o que está por detrás de todas essas coisas. O diabo nunca vem sorrateiramente, nunca vem bruscamente, ele vem sorrateiramente. Ele não aplica o veneno de uma dose só, ele vai no conta-gotas ou na injeção, né? Na seringa. Quase terminando aqui, no momento em que eu vejo um seminário teológico colocar a TMI como matéria disciplinar, eu acredito que uma brecha se abre para a infiltração de conceitos que se escondem por detrás dessa tal TMI, né? Uma tolerância tem limites. Você tolera algumas coisas, mas com limites. Então, você até ouvir isso, não, a igreja tem que aplicar a missão integral, não, nós temos que estar envolvido com a missão integral. Até você tolera, talvez essa terminologia, mas quando você ouve falar de teologia de missão integral, opa, tem alguma coisa errada aí, né? E quando você conhece os chamados pais da missão integral e o que eles pensavam, pior ainda. Então é um tempo de abrir os olhos. A Igreja Batista, desde que eu me conheço por gente, ela nunca aceitou esse tipo de coisa. Sempre fez a obra, sempre fez a missão, mas sem se preocupar. E nesse último slide, eu posso fazer boas obras, devo fazer boas obras, agora falando do âmbito material, sem nominá-las. Eu não preciso pôr nome nas boas obras, né? Posso até ter um grupo da igreja que faz as boas obras, ministério de ação social, ministério de amor ao próximo, sei lá, você pode inventar um nome, mas você não precisa nominar o termo dessa missão que você está fazendo. Eu posso e devo estar a serviço do próximo. Isso é uma obrigação de todo cristão, né? Isso é a missão, fazer a missão. Mas isso não pode ser bandeira da igreja. A minha bandeira da igreja é uma igreja missionária, é uma igreja missional, é uma igreja que aplica a TMI, é uma igreja... Isso não pode ser a bandeira da igreja. A bandeira da igreja, ela tem que ser, deve ser sempre o Cristo, o Evangelho do Cristo e ponto final. Então, encerrando, né? E o objetivo do Evangelho é alcançar a alma. É o espírito que vai para Deus, que volta a Deus. Não adianta nada você encher a barriga do cara e o cara se perder por aí e ir parar lá no inferno. Então, por mais que se esprema, não existe uma base bíblica para uma teologia nessa área. Você pode espremer o quanto você quiser. Então, trata-se mais de um braço da missão do cristão, apenas mais um braço de tantos outros que existem. Então, que outro braço existe? Então, existe o braço do amor ao próximo, existe o braço do serviço, existe o braço dentro da igreja, você trabalhar no ministério, na limpeza, na organização, na oração, na intercessão. Se a igreja tem lá uma cozinha, se tem lá um trabalho com crianças, se tem lá um trabalho com idoso, com casais, são braços da igreja. E a missão
A missão na íntegra, a missão social, nada mais é do que um braço a mais dentro da igreja. Então encerro dizendo que eu nunca vi a Igreja Batista envolvida com isso. Tenho visto nesses últimos dias, para a infelicidade minha, para a tristeza minha, isso se tornar uma bandeira e por detrás disso, oportunistas aproveitando para trazer um braço que a Igreja Batista nunca aplicou, nunca aceitou e está sendo trazido agora. Cheio de ideologias, quiçá com marxismo, com comunismo, coisas piores. Como eu falei, não é bruscamente, é aos poucos. Né? Talvez quando a gente acordar seja tarde demais. Então, a intenção desse estudo é abrir os olhos, não esclarecendo tudo, porque você vai precisar estudar, você vai precisar ir atrás, vai precisar conhecer quem são as pessoas e o que está por detrás dessas pessoas para entender um pouquinho o que é missão integral e o que é teologia da missão integral. Eu paro por aqui, meu abraço, Jesus nos guarde.